nós vemos que a salvação é uma manifestação da graça de Deus. Só que a gente olha hoje para as linhas teológicas e para as expressões comportamentais de crentes em se basear na graça para cometer atos de delitos onde fere a santidade de Deus em nome da graça. O que o senhor pensa e o que a Bíblia diz acerca da banalização da graça de Deus? Então, meu pastor Cláudio Gama, Romanos capítulo de número 8, palavras do apóstolo Paulo, verso de número 8, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Quem banaliza a graça de Deus não entendeu o que é a graça. Quem se esconde através da graça para justificar o seu pecado e andar no conselho da sua própria carne, ele rasgou o conceito da graça. Para nós foi nos anunciado que a graça é o favor imerecido. Eu aprendi com o saudoso reverendo Paulo César Lima, uma grande sumidade teológica, que falar da graça de Deus é falar de algo que não dá para se sondar, mesmo que tenhamos que defini-la como algo que não tem como a gente falar assim de maneira tão humana, porque é uma expressão do amor de Deus, é uma expressão do atributo divino. E com a banalização dos nossos dias e a relativização da Bíblia, muitas pessoas ainda usam a Bíblia como referência para dizer que o tempo da graça lhe dá a oportunidade para fazer tal coisa, quando não. Não é porque eu vivo no tempo da graça que eu posso fazer tudo. Por exemplo, a graça de Deus me tem alcançado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso não é motivo para eu continuar pecando. E aí há uma briga, de pensamentos entre assembleanos e reformados, pentecostais e não pentecostais, onde ele diz assim, mas eu estou vivendo pela graça. Eu falei, mas a graça não te deu uma carta livre para pecar, porque o pecado não é só transgredir, não é só errar o alvo, é ofender a Deus. Como o Senhor mesmo disse no começo, é uma forma de você ferir a santidade de Deus e outras vezes a autoridade de Deus. E quando eu faço essa banalização da graça de Deus, eu estou dizendo que a Bíblia não foi entendida como deveria ter sido entendida por alguém. E essa galera que, para justificar os seus atos pecaminosos, as abominações, pega justamente esse versículo que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, que tem uma linha aí que já defende que quanto mais eu pecar, mais eu desfruto da graça. Isto é realmente desfrutar da graça de Deus ou mergulhar no lamaçal do pecado, alimentando a velha natureza, numa justificativa que vai ser agraciado pelo favor divino. Entra uma mensagem que o senhor um dia pregou na Assembleia de Deus de Cerâmica, do pastor João, quando o senhor fez uma referência paulina. E eu me lembro muito bem quando o senhor falou sobre o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo dizendo que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Ele lutava constantemente contra o pecado. O pecado estava diante dele todos os dias. Mas ele sabia que com a sua consciência, ele deveria servir ao Senhor. O problema hoje, pastor Cláudio Gama, é que há uma mortificação da consciência de alguns cristãos e eles acreditam que quanto mais pecam, mais desfrutam da graça de Deus. Não. Quanto mais eu peco, mais distante eu fico de Deus. Isaías falou isso para nós, que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Pecado é pecado. Pecado é para fugir dele. Pecado é para você sair de perto. Não tem super-homem. Existem pessoas dependentes de Deus. E quando você não reconhece isso, você acaba se tornando um pecador inveterado. E aí você tem prazer no pecado. E pecado não está no programático do crente. Porque pecado é acidente de percurso e não projeção de vida. Porque a gente olha hoje, e isso está notório diante dos nossos olhos, não somente nas igrejas brasileiras, mas em outros lugares do mundo,
as igrejas, numa mensagem que eu não quero perder os jovens, aí permitem uma série de ações, dentre elas você percebe no Brasil, dentro das igrejas, liberação de bebidas alcoólicas, e em outros casos, ações que não condiz com as Sagradas Escrituras, pessoas exercendo algum tipo de vício, algum tipo de prática, e isso tudo é melhor ter essas pessoas aqui, porque elas estão debaixo da graça de Deus, do que tê-las lá fora. A graça não é transformadora? Então como é que uma pessoa vem para debaixo da graça de Deus e utiliza a graça de Deus para alimentar os seus impulsos carnais? Edmundo Baldes: Deus não unge métodos, Deus unge homens. O grande problema hoje é que a galera quer fazer de um método uma aplicação como de uma doutrina, esquecendo que a nossa doutrina é a Bíblia Sagrada, ela já está imposta para nós. Não tem como a gente fugir disso. E aí o que acontece? Quando você tem hoje essa vulgarização do sagrado, vale tudo. É o que o pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai dizer, que é o balcão da fé. É o vale tudo em o nome da fé. E eu tenho uma certa rechaça, observação, porque numa igreja que vale tudo, então vale também alguma coisa que possa, entre aspas, se tornar mais importante do que o próprio dono da casa. A gente cai na esparrela do que aconteceu com a igreja do Apocalipse, onde o próprio dono da casa batia na porta: deixa eu entrar. Não existe nada mais absurdo que eu colocar na centralização o homem, quando a honra, a glória e o louvor, a centralidade deve estar sempre em Deus. Eu me deparei com uma adolescente que ela estimulou o pai: eu quero ir numa vigília, eu quero ir numa vigília, eu quero uma vigília, uma vigília, uma vigília, uma vigília só de jovem, só de jovem, só de jovem. E o pai permitiu que a filha fosse. E quando foi buscar, a própria menina, ela estava frustrada pelo que ela viu lá. E ela viu uma pessoa, em nome da graça, se apresentar para ministrar a palavra de Deus de uma forma totalmente atípica, ou seja, a pessoa estava de chinelo de dedo, só para começar, de uma forma totalmente atípica, e em toda a mensagem chamando Jesus de cara. Aquele cara, aquele cara, aquele cara, e recheou a mensagem dele cheia de gíria. Aquela menina que foi ali, ela saiu dali frustrada consigo mesma. Aí quando eu vi ela fazer essa declaração ao seu pai, eu comecei a analisar: mas a proposta não é para ganhar os jovens? Como que essa própria moça saiu de lá frustrada? Então, a gente percebe que o pessoal está chegando a um nível tão baixo, em nome da graça, que quando eles pensam que estão atingindo o objetivo, eles estão gerando crise existencial. Até quando vamos conviver com isto? Até a gente gritar, como os reformadores gritaram há um tempo atrás: sola Escritura. Enquanto a Bíblia não for o suficiente, a gente vai ter vigília dançante, vigília com cerveja, no final da vigília, distribuição de camisinha, como eu vi lá na Barra da Tijuca. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não precisa ir muito longe, não. Igrejas com viés de liberalismo, e o papa do liberalismo teológico é o Frederic Schleiermacher, o alemão. E as águas do liberalismo
contaminaram algumas denominações a ponto de fazerem da igreja uma boate, fazerem do lugar do culto, onde o povo se reúne para louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, fazer orações, prestar culto ao Senhor, um lugar banal. O púlpito, onde deveria se emanar a palavra, tiraram o pregador e colocaram animadores. Tiraram a pregação e colocaram uma outra coisa qualquer. E existem valores em nós, pastor Cláudio Gama, que não podem serem negociados. A Bíblia continua sendo a Bíblia. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu negocio para que uma pessoa se aproxime do Evangelho, eu estou dizendo que a Bíblia não vale a pena, que a Bíblia não tem valor. Mas quem conhece o valor da Bíblia, das Sagradas Escrituras, ele não se vende, ele não rebaixa aquilo que Deus nos chamou para fazer, pregar o Evangelho. O que nós precisamos fazer, como o grito da alma dessa menina querendo buscar a Deus e decepcionada com o que viu, é que existem princípios e marcos que não podem serem quebrados e esquecidos. Eles devem estar lá muito bem estabelecidos. Então, baseado na sua declaração, o senhor acha que há uma necessidade nesse tempo do fim de uma nova reforma protestante? Sim, a reforma parte 2, ou a reforma final. Como diz o apóstolo Miguel Ângelo, lá em Curicica, nós somos a igreja da última reforma. Está lá, no púlpito dele. Nós somos a igreja da última reforma. Ou o mundo nos vê diferente, ou nós somos, como diz a galera aí, farinha do mesmo saco. Mas como o nosso Deus é santo, e como disse Pedro, exige que nós também o imitemos em santidade, não tem como a gente andar por outro caminho. O Evangelho continua sendo renúncia, negação do homem, de si mesmo, até mesmo daquilo que lhe é próprio fazer por amor a Cristo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.